Vamos falar aí sobre o Spring Framework, tá na versão 5, que a gente vai usar. Qual que é a ideia? O Spring ele foi criado para facilitar a criação de aplicações Java do tipo Enterprise, principalmente se comparando com o J2EE na época, né? E hoje em dia é o JEE, que é o Java Enterprise Edition. Então ele veio como uma alternativa para a gente criar aplicações grandes, aplicações empresariais e coisa do tipo. Ele tem o desenvolvimento simplificado usando POJOs. Que diabo é um POJO? É um Plain Old Java Object. É um objeto Java simples, comum. Então dá para desenvolver software usando programação com classes normais. Tem um baixo acoplamento entre os objetos e as partes do sistema, usando injeção de dependência. A gente vai ver essa parte de injeção de dependência, o que ele faz, para que serve isso. A programação declarativa, com Aspect Oriented Programming. Minimizar o código boilerplate. Esse era o objetivo principal deles. O que é um código boilerplate? É um código repetitivo e que não muda, mas que é necessário para funcionar. Então, todo o sistema que a gente fazia, você tinha que ter um monte de código no seu sistema só para preparar para rodar as coisas que você queria. Esse código é sempre o mesmo, é sempre igual. Então fica uma coisa repetitiva que você tem que colocar em todos os projetos. A ideia deles era diminuir esse tipo de código, para você não ter que usar esse tipo de configuração em todos os projetos. Tem muita coisa pronta, basta a gente usar, focando na nossa lógica de negócios. Então, por exemplo, se você quer usar autenticação e autorização, tem alguma coisa pronta para isso. Você vai fazer acesso a dados tanto na parte relacional quanto no SQL, já tem coisa pronta no Spring. A parte de inversão de controle feito via injeção de dependência, já tem isso pronto, isso é parte básica do Spring para funcionar. Vocês vão ver que a gente quase não faz um new na hora de criar o objeto. Porque quem cria os objetos e coloca eles para a gente onde a gente precisa vai ser o Spring. Vocês vão ver isso nos exemplos mais tarde. Mensagem, você quer fazer troca de mensagens entre partes da aplicação? Tem para isso. Quero fazer uma aplicação web. Tem lá MVC para web e a parte de serviços, de web services também. Quero fazer gerenciamento de transações? Tem. Eu preciso de testes no meu programa? Tem também. Então tem muita coisa pronta que você simplesmente adiciona e usa. Isso facilita o nosso desenvolvimento do nosso sistema, porque a gente pode focar só na parte que é específica, que é a nossa lógica de negócios. O Spring Framework Runtime, tá? Essa é a parte, vamos pensar assim, básica do Spring, principalmente esse core container aqui. A gente tem várias partes, tem a parte de acesso a dados, de integração, a parte de web, a parte principal, o core container dele aqui, a gente vai ver para que serve, tem a parte de testes também. Então, esse core container que eu estou mostrando aqui embaixo, ele controla como os beans são criados. Que diabo é esse bean? O bean, moçada, é um objeto criado a partir de uma classe. Então, quando você vê bean, lembra que é um objeto. Então, ele controla como os beans são criados, ele controla as dependências que esse bean precisa, aonde eles vão ficar guardados, ou seja, em que contexto eles vão ficar guardados, como acessá-los em arquivos de configuração, etc. Usa muito inversão de controle e injeção de dependência. Então, lá dentro a gente tem o beans, core, Spring EL, tá? E a parte de contexto. A parte de infraestrutura, tá? Essa parte aqui do meio, ó, ela permite criar serviços que podem ser acessados em toda a aplicação. Podemos aplicar esses serviços em nossos objetos, adicionando funcionalidades como login, segurança, transações, instrumentação, tudo isso de maneira declarativa. Então você tem lá o EOP, o Aspects, a parte de instrumentação, que são os agentes Java que a gente pode usar aí para monitorar a nossa aplicação, e a parte de mensagens. Esse Data Access Layer é onde a gente acessa dados. Então você tem uma parte para JDBC, já tem muitas classes para facilitar o desenvolvimento.
Todo aquele esquema que a gente viu na prática 2, em que eu criei DAOs e aquele tipo de coisa, ele já faz para você. Tá? Você simplesmente vai acabar acessando e usando. Aquele mapeamento que a gente fez, tá? Para depois acessar a nossa aplicação, também tem uma parte de ORM aqui, que é Object Relational Mapping. Vocês vão ver que tem classes prontas para facilitar a criação de muita coisa para a gente também. Transações, esse Spring Object XML Mapper e a parte de mensagens, que é o Java Message Service do JE, para você enviar mensagens assíncronas. Já tem muitas classes para facilitar o desenvolvimento com isso. O Web Layer, a gente tem aí o Spring MVC. MVC vem lá do Model View Controller, que é um padrão de projeto que a gente pode usar. Então já tem a parte de Servlet, WebSocket, Web, Portlet, já tem tudo isso lá dentro. Test Layer, aí tem a parte para fazer testes unitários, testes de integração e usar mocking. Então, o Spring, o projeto Spring, né? Um projeto Spring, ele vai ser uma coleção de módulos Spring colocados em cima do núcleo do Spring Framework. Então, sempre vai ter o núcleo do Spring Framework, ele é necessário para você trabalhar com Spring. Mas aí você acrescenta os módulos que você precisa. Então, você adiciona só o que você quer. Quero trabalhar com banco de dados, você usa Spring Data. Quero trabalhar com segurança, Spring Security. Trabalhar com web, ou você usa o Spring MVC ou você usa Spring Web Services. Então, você só pega o módulo que você precisa e acrescenta na sua aplicação. Qual que é o processo de desenvolvimento com Spring? Primeiro a gente tem que configurar os Spring Beans. De novo, essa ideia de Bean. Lembra que Bean vai ser um objeto. Um Spring Bean é quando ele é criado pelo container do Spring. Então lembre, Bean é um objeto. Um Spring Bean vai ser um objeto, só que ele é criado pelo Spring. Ele é gerenciado e criado pelo Spring para você. Então a gente configura esses beans, a gente configura esses objetos, a gente cria o container Spring, ou seja, a gente cria a nossa aplicação, e aí a gente pede para o Spring os objetos. A gente vai lá e obtém esses beans do container do Spring. Então, configuração, criação da aplicação e aí uso dos objetos no seu programa. Os escopos dos beans. Tá? O ciclo de vida do bean ele vai determinar aí quanto tempo esse bean vai viver, quantas instâncias vão ser criadas desse bean, como é que ele vai ser compartilhado com partes do sistema. O escopo padrão, que é o default, né, é o escopo singleton. Que diabo é esse singleton? Também é um padrão de projeto aí muito famoso. A ideia do singleton é que você só cria um objeto de uma classe. Ele é feito de maneira que você não consegue criar mais de um objeto da mesma classe. Então, existe apenas uma instância do bean. Só existe um objeto dessa classe. Essa instância fica no cache em memória e toda requisição pelo bean vai retornar uma referência compartilhada para o mesmo bean. Toda vez que você pede, me dá um objeto dessa classe, se esse objeto tiver nesse escopo singleton, vai vir o mesmo objeto. Só vai existir uma instância desse objeto, compartilhada por quem pedir ela. É ideal para beans que não precisam guardar estado. Ele chama aí de stateless bean. É um bean que não tem estado, não guarda a informação de estado. Por que não é interessante guardar estado lá dentro? Porque só tem um objeto e ele é compartilhado com quem precisar. Então fica difícil você gerenciar, guardar informações dentro dele. Outro escopo que existe é o escopo prototype. Ele é diferente do singleton. Ele vai criar uma nova instância do bean para cada requisição para o container. Então, cada vez que você pede para o Spring um bean daquele tipo, ele vai te criar um novo. Aí sim, é ideal para beans que precisam guardar estado, porque cada um que pede um objeto recebe um novo objeto. Aí você pode guardar a informação dentro dele e não vai ter problema desse objeto ser compartilhado com outras partes. O escopo request ele é usado em aplicações web. Ele cria uma nova instância do bean para cada requisição web. O escopo session também é usado em aplicações web. Ele vai criar uma nova instância do bean para cada seção da web. E o global session
É usado em aplicações web, só que ele cria uma nova instância do Beam para uma sessão web global, ou seja, é para a aplicação toda. A gente vai depois mexer com isso. Como é que é o esquema de inicialização e criação desse Beam, então? Quando o container é inicializado, ou seja, quando você põe a aplicação para rodar, o container aqui, imagina que é o Spring. O Spring começou a rodar. O que ele faz? Ele vai instanciar os beans para você. Aí ele vai injetar as dependências. Vocês vão ver que o Spring cria objetos e põe para você dentro dos beans, automático. Aí é feito um processamento interno do Spring. Se você tiver criado algum método init, ele vai ser executado. E aí o bean está pronto para ser usado. E aí quando você pedir, é esse bean que ele vai passar para você. Quando você finaliza o container, quando você termina a execução do programa, se você tiver algum objeto destroy no seu bean, ele vai ser chamado. Tá? O que está em verde aqui é o Spring que faz para você. É automático, você não tem que fazer nada. Então, inicializou o programa, ele se vira e põe o bean num estado que está pronto para ser usado para você. O Spring tem um esquema de aí, Bean Lifecycle Hooks, ou ganchos de ciclo de vida do Bean, usando anotações. A gente coloca algumas anotações em alguns métodos das nossas classes e aí você consegue ter um gancho dentro do ciclo de vida, fazer com que alguma coisa execute durante o ciclo de vida dos beans. Por exemplo, tem uma anotação que é essa @postConstruct, ou seja, depois da construção. Ele vai rodar depois do construtor e depois das injeções de dependência. Então é como se você conseguisse fazer com que alguma coisa rodasse a partir desse ponto aqui. Ó. Imagina assim, o objeto já foi criado, ele já recebeu as dependências dele e aí vem o postConstruct. A gente pode usar esse cara de repente para fazer algum cálculo ou carregar alguma informação do banco, se você precisar, para dentro do Beam. O pré-destroy, ele vai rodar antes do Beam ser destruído. Porque de repente você precisa fazer alguma coisa antes desse objeto ser destruído, né? Quando você termina a execução do programa. Dá para a gente colocar um método anotado com @predestroy e ele vai ser chamado automático para você nesse ponto aqui, quando o seu método, o container estiver sendo fechado. Para usar essas anotações, a gente tem que colocar lá o Javax Annotations como dependência do projeto. Isso porque, a partir do Java 9, esse Javax Annotations não é colocado automaticamente para você no projeto. Até o Java 9, quando você usava o JDK do Java padrão, já vinha na biblioteca do Java esse Javax Annotations. No Java 9, eles fizeram o esquema de módulos no Java. E aí eles tiraram coisas do Java que não faziam sentido no JDK padrão e moveram isso de lugar. Então, para a gente poder usar, a gente tem que colocar como dependência no projeto. Mas isso aí tem lá na prática, a gente vai ver funcionando. E aí, como é que a gente faz a configuração da nossa aplicação Spring? Ela pode ser feita aí de 3 maneiras. A gente pode usar arquivos de configuração XML. Então, você pode abrir um XML e configurar tudo que você quiser na aplicação. Você pode usar anotações Java. Então, você vai nas suas classes, coloca algumas anotações nos lugares corretos e aí está configurada a sua aplicação. E você pode também usar código-fonte Java. Você implementa lá alguns métodos dentro de algumas classes com a herança correta e usa esse código Java para configurar a nossa aplicação. Das 3 aqui, nós vamos usar só as 2 que estão em negrito aqui. A gente vai usar bastante anotações, porque ela facilita. Em alguns casos, a gente vai ter que usar código Java, porque não tem como fazer direto com anotações. A gente vai evitar XML. Ninguém merece XML para configurar as coisas. E aí, vamos para a prática. Vamos criar aí o nosso primeiro projeto com o Spring. Esse primeiro projeto, gente, não é para web por enquanto. A ideia desse projeto é vocês entenderem o básico aí de como é que o Spring faz para encontrar as nossas classes, instanciar os objetos e injetar esses objetos uns nos outros quando a gente precisar. Vamos criar um novo projeto Maven no Eclipse. Então vamos lá no Eclipse, novo projeto Maven. A
Deixa ele carregar os archetypes. O archetype que a gente vai estar usando é aquele archetype Kickstart. Então a gente vai pôr Maven, archetype, Kickstart. Da Apache, versão 1.4. Vamos configurar esse projeto. Só o nome aqui que é importante. Então, vou dar Next. O Group ID pode deixar Prog Web. O nome do artefato eu coloquei Spring primeiro projeto. E aí dá Finish. Ele vai criar aquele projeto que a gente já viu, com aquela estrutura do Kickstart, né? Vai vir com o Java errado. A gente vai ter que arrumar, vai ter que fazer todas aquelas configurações que a gente fez até agora. Sei que é chato, mais para frente a gente vai criar o nosso próprio archetype e aí não vai ter mais esse problema. Vamos arrumar o projeto. Lá no POM, a gente vai mudar o Java para o 14. Então, aqui ele está com 1.7, a gente vai voltar isso aqui para 14. Como o nosso projeto não tem um site, a gente pode tirar essas linhas da URL aqui, ó. Mas não faz diferença, tirar ou não, vai funcionar do mesmo jeito. Como o nosso projeto não está usando testes unitários, a gente não precisa do JUnit. Então essa dependência a gente pode tirar do JUnit. E toda essa seção de build a gente pode arrancar também. Então o nosso POM é bem simplesão. Só tem algumas propriedades, não tem dependência nenhuma e aí fechou. Quando você tira a dependência do JUnit, nosso projeto começa a dar erro, porque essa parte de teste que está aqui precisa do JUnit para funcionar. E aí a gente pode apagar esse pacote, a gente não está fazendo teste nenhum aqui. Então você pode deletar esse source test Java. Ele ainda está usando 1.7 aqui no Eclipse, é porque ele não analisou o nosso POM novamente. Tem que atualizar o projeto. Botão direito no nome do projeto, Maven, Update Project, dá OK. Agora sim, ele analisou o POM e atualizou o projeto de acordo com as informações do POM. O Java já está marcado com o 14. Vamos arrumar algumas propriedades do POM? A gente vai acrescentar algumas coisas aqui. O que a gente pode fazer é copiar esses properties que estão na prática e trocar os nossos aqui no projeto. Então eu vou substituir isso. Está no AVA, segunda semana de outubro. O que eu acrescentei aqui? O Java já tinha colocado 14. Acho que essa propriedade do report já tinha pelo menos a do sources que já estava nele. Vou desfazer que eu vejo. Opa. A do source já estava também. A gente só acrescentou uma outra aqui, ó, que fala o seguinte, olha, quando você estiver escrevendo alguma coisa de relatório, alguma saída de relatório, também usa o TF8. Essa é a nova. E aí eu estou criando algumas propriedades novas aqui, só para guardar a versão de algumas coisas. Então, por exemplo, qual é a versão do Spring que a gente vai estar usando? 5.2.9 Release. Qual é a versão do Sympolog? 1.7.30. Qual é a versão da ligação do Sympolog com o Log4Java? 2.13.3. Como a gente precisa de algumas anotações em alguns lugares, e eu falei para vocês que isso aqui não é mais parte padrão do JDK, eu preciso colocar a dependência do Javax Annotation. No caso, eu estou usando a 1.3.2. Aqui é só para guardar as versões. Depois a gente vai usar essas versões nas dependências. A primeira etapa aí é essa. A gente vai adicionar também lá no POM uma parte de gerenciamento de dependências. Eu vou copiar isso aqui. Vamos lá no projeto.
não tem um lugar correto, você pode colocar aqui depois das propriedades, por exemplo. Se quiser dar uma organizada, Ctrl Shift F, para ele ajeitar o texto. O que tem nesse gerenciamento de dependências? Só tem uma dependência aqui. É a dependência do Spring Framework bom. Que diabo é esse bom? Esse é o Bill of Materials do Spring. Quando você coloca isso aqui no seu projeto, a gente não precisa especificar as versões das dependências do Spring dentro do POM, porque essas versões já estão definidas dentro do Bill of Materials, evitando assim conflitos, principalmente com dependências, porque os seus valores foram definidos de maneira que tudo rode perfeitamente em harmonia. O que tem nesse arquivo? Se você der um Ctrl aqui e clicar nele, o Spring vai abrir esse arquivo para você. E aí você consegue ver o que tem dentro desse arquivo do bom. Lá dentro, se você começar a descer, vocês vão ver que tem uma série de dependências já definidas aqui. Ó. Tudo relacionado ao Spring. Ó. Já tem as versões de todos os módulos do Spring que a gente pode precisar. Então, como isso já está nesse arquivo, quando a gente for usar essas dependências no nosso POM, eu não preciso falar a versão, porque a versão já vai vir automaticamente tirada desse arquivo aqui. Então a gente acrescenta isso só para não ter que ficar mexendo com as versões. Ele sabe a versão. Tá? Aqui eu estou usando aquela propriedade que nós definimos aqui em cima. Ó. Spring Framework Version é a propriedade que eu criei com esse valor. Eu estou usando ela aqui dentro, ó, Spring Framework Version. É só colocar $chaves, o valor, fechar chaves. Ele sabe que aqui é para pegar o valor dessa propriedade, ou seja, ele está pegando 529 release e vai usar aqui dentro. É para isso que a gente criou essas propriedades. Tá? Então a gente coloca o bom no projeto. E aí vamos colocar as dependências. Se você não apagou as dependências, é só copiar o conteúdo. Tá? Eu vou copiar. Vamos lá dentro de dependências e eu vou colar. Se quiser dar um Ctrl Shift F, só para dar uma ajeitada. Que dependências são essas que a gente colocou? O Spring Contest, pode pensar que esse Spring Contest é o framework do Spring. Tá, eu estou trazendo aqui o Spring para dentro da nossa aplicação. Observe que não tem versão. Ó. Eu não precisei falar qual era a versão do Spring Contest, porque a versão do Spring Contest já está aqui em algum canto. Aqui, ó. Ele já sabe que quando eu precisar do Spring Contest é para pegar essa versão aqui. Tá? A parte de login, que a gente já tinha feito. Então tá lá, ó. O simple login é aquela propriedade que nós colocamos lá em cima. Essa nós colocamos lá em cima. Essa aqui, por algum motivo, eu não coloquei. A gente pode até colocar, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Você pode criar a propriedade, é só colocar, ó, por exemplo, aqui é o disruptor.version. Eu estou inventando esse nome. Quando eu fecho chaves, ele já preenche o lado do lado direito. Ó. E aí eu posso botar esse número lá dentro. Ó, 342. Vou colocar aqui na propriedade. Ó. E uma vez que eu criei essa propriedade, ó, disruptor version, eu posso usar ela ao invés do valor. Ó. Eu posso vir aqui e colocar $chaves disruptor version. O interessante disso é o que? Se mudar a versão, eu só preciso vir e alterar a propriedade. Eu não preciso sair correndo aqui embaixo procurando o disruptor. Vá direto aqui, troca o número, acabou. Já está feita a mudança. Então, nós colocamos as dependências de login e a dependência do Javax Annotation para a gente poder usar anotações em algumas classes lá. Então, são essas dependências. Se ele já atualizou, já atualizou. Vocês vão ver que as dependências que a gente colocou aqui já foi feito o download. Ó. O log já está aqui, o notation. E o Spring, ó, eu coloquei uma dependência do Spring Contest e já recebi vários .jar aqui. Ó. Tá, já tem o Spring Contest, o Core, parte de Beans, Express, está tudo aqui já no meu projeto. Uma dependência eu já tenho o Spring colocado no projeto. Vamos configurar o login. Não está configurado. Isso que eu falei, acho que dá para aproveitar
do projeto anterior. Só criar o diretório resources, porque lembra que esse archetype não cria source main resources para a gente. Então, source main, eu vou criar aqui resources. E dentro de resources a gente cria o arquivo de configuração de login. Eu vou pegar da locadora de carros, por exemplo. Eu vou copiar esse log para java2.xml e vou colar ele aqui dentro. Dá um Ctrl C aqui, cola ele aqui. Se você não tiver um projeto com ele pronto, aí você pode pegar da prática. Só criar o arquivo XML, copiar todo esse pedaço aqui e colar lá dentro. O que mais? Nesse arquivo de configuração de login, o que eu tenho que mudar? O nome do projeto. O nome do projeto não é locadora carros, agora é Spring primeiro projeto. Essa é uma mudança. Lá embaixo, nos appenders que a gente tem aqui, nos loggers, né, na verdade. Vou dar um Ctrl Shift F aqui. Nós temos dois loggers colocados aqui. Um é o root e o outro era para o Hibernate. Esse da Hibernate a gente não está usando por enquanto. Então, ou você apaga ou você comenta. Comentar bloco aqui é Ctrl Shift e a barra da divisão. Ele acrescenta o comentário do XML para a gente. Seleciono o bloco, Ctrl Shift e a barra. E lá na prática eu acho que tem outros loggers. Agora que eu olhei aqui, ó. A gente vai colocar... Bom, vamos copiar esses loggers daqui e a gente arruma, é mais fácil ainda. Ó. Eu vou copiar daqui. Vou substituir esses aqui. Vai ter um logger para o nosso pacote modelo, que a gente não criou ainda. O root está como trace, já salvando para a gente. E tem dois outros aqui comentados, um do Hibernate e um do Spring. Pode deixar comentado por enquanto. Então, configuro o arquivo de login do nosso projeto. E aí vamos começar a implementação do código para valer. Então, essa é a parte chata, porque toda vez que você cria um projeto, eu tenho que fazer essa configuração toda, cara. É aí que o nosso archetype vai ajudar. Se quiser atualizar o projeto também é uma boa. Dá um update. Porque aí ele vai ver que tem um arquivo de resources, vai mudar um pouco aqui. Vamos começar a criar então o sistema. A gente vai estar fazendo aqui técnicos de vários esportes. Então a gente começa criando uma interface chamada técnico lá no pacote modelo. Então eu vou criar uma interface aqui, ó, lá em source main Java. Não sei se compensa a gente manter. Vamos manter o pacote que já estava aqui. Então dentro desse pacote eu vou estar criando uma interface. O nome da interface é técnico. Só que eu não quero direto nesse pacote. Eu vou jogar essa interface no pacote modelo, dentro do pacote que já existia. Então aqui eu não posso apagar o que já está aqui. Ou seja, tem que ser dentro desse pacote. A gente acrescenta, na verdade, um ponto modelo. Ou seja, é um pacote modelo dentro do pacote Spring primeiro projeto dentro do Prog Web. E aí o nome da interface vai ser técnico. Tá lá, ó. Dentro de modelo, ele criou o técnico. Vazio por enquanto. Dentro dessa interface, nós vamos colocar dois métodos. Um método que é para pegar qual é o exercício diário que o cara tem que fazer. E um método que é para dizer qual que é a sorte diária do dia, aí, né? A sorte do dia da pessoa. Então eu defini esses dois métodos dentro dessa interface. Então todo técnico sabe dizer qual é o exercício diário, sabe dizer qual é a sorte diária. E aí vamos criar um técnico. O primeiro técnico que a gente vai estar criando é o técnico de ping-pong. Então vamos criar uma classe técnico de ping-pong e implementa essa interface. Então no mesmo pacote modelo, agora eu vou criar uma classe
técnico de ping-pong. O técnico de ping-pong, ele é um técnico. Então aqui eu tenho que colocar que ele implements. No caso aqui não vai mostrar. Bom, implementa técnico. Ctrl Shift O se você precisar. Acho que não precisa não. Vai dar erro porque você ainda não implementou os métodos da interface. Não vamos precisar fazer isso agora, a gente já tem isso na prática. O conteúdo dessa classe já está aqui no passo 6. Ó. Eu vou vir aqui então e vou colar esse conteúdo aqui dentro. Vai estar dando erro porque está faltando import. Ctrl Shift O. É o import do login que a gente já usou. E aí vai sumir os erros. Então o que tem no técnico de ping-pong? Eu declarei um logger para a gente poder usar ele aqui dentro do nossa classe. O construtor padrão, eu estou pedindo para o logger botar uma mensagem de debug mostrando o seguinte, olha, na classe técnico de ping-pong rodou dentro do construtor padrão. Isso vai aparecer no log e vai facilitar a gente ver quando é que o Spring está criando esses objetos para a gente. Se quiser aumentar esses sinais aqui, fica mais fácil de achar depois dentro do log. E como esse técnico de ping-pong ele implementa a interface, nós temos que implementar aqueles dois métodos getExercício-diário e getSort-diária. E aí eu coloquei como exercício diário para praticar o saque, como sorte diária, que hoje é seu dia de sorte. Duas strings fixas. Então esse é o nosso técnico de ping-pong. Por enquanto, esse técnico de ping-pong ele é uma classe comum. Ele é uma classe Java normal. Não tem nada de diferente nele, nada que o Spring vá conseguir usar automaticamente para a gente. O que eu tenho que fazer nessa classe? Eu tenho que colocar uma anotação. @component. Legal, eu copiei o programa e não traduzi. Eu vou colocar então @component na nossa classe. Vamos vir aqui em cima dela, Ctrl Shift O. Vai aparecer duas opções. A nossa opção aqui é a do Spring. É um componente, mas do Spring. O que isso aqui faz para a gente? Eu estou avisando para o Spring que essa classe agora é um componente. Ou seja, o usuário pode precisar criar objetos a partir dessa classe. Então o Spring tem que gerenciar essa classe para mim. Tá, então quando eu coloco esse @component, o Spring vai gerenciar para mim o técnico de ping-pong e aí vai ser capaz de fornecer para mim objetos dessa classe, criar os beans para a gente. Eu até coloco isso aqui na prática. Ó. Vai fazer com que essa técnica de ping-pong possa ser encontrada e usada pelo Spring caso ele precise. Então eu tenho que colocar essa anotação se eu quiser que o Spring gere os beans para mim de técnico de ping-pong. Continuando. Vamos configurar a nossa aplicação. Por enquanto, não está configurado o Spring. Então eu vou criar uma classe sportsConfig nesse pacote config, que ainda não existe. Então eu vou criar uma nova classe. Vou dar um new class. sportsConfig. O pacote vai ser dentro do nosso pacote padrão, .config. Então é só digitar .config aqui na frente. Cuidado para não criar dentro do modelo, tá? Você vai criar no pacote de fora aqui. Tem que ficar dessa forma. Ó. Dentro do pacote do nossa aplicação, config, sportsconfig. E lá dentro também modelo, com o nosso técnico de ping-pong e a interface técnico. E aí essa vai ser a classe de configuração do Spring. Vamos fazer a configuração. A gente vai colocar duas anotações nessa classe. Então aqui antes da classe, ó, vou colar as duas. Ctrl Shift O, já é automático porque só tem as duas. Então a primeira anotação aqui é @configuration. O que essa anotação faz?
Ela informa ao Spring que essa classe deve ser processada, pois ela pode conter definições de bins e serviços que podem ser solicitados durante a execução. Então aqui eu estou falando para o Spring, olha, essa classe é uma classe de configuração. Pode ter coisa aqui dentro que você vai precisar para criar bins e serviços para o usuário. Então eu coloco ela para isso, tá? Na nossa aplicação. Que mais? Eu coloco a segunda anotação, que é essa componente scan. Esse componente scan está falando o seguinte, olha, Spring, procura por componentes nesse pacote. Esse pacote, inclusive, está errado. Não é só modelo, né? O pacote que a gente colocou é esse pacote aqui, ó. Dentro lá de Prog Web, Spring primeiro projeto, modelo. Então isso aqui fala o seguinte para o Spring, olha, vai nesse pacote e procura por classes que sejam componentes. O que vai acontecer quando você rodar? Essa configuração vai ser analisada pelo Spring, ele vai achar essa anotação, opa, eu preciso olhar esse pacote. Aí ele vem no pacote e começa a olhar as classes que estão lá dentro. No pacote modelo tem esses dois arquivos. Quando ele achar o técnico de ping-pong, opa, esse cara é um componente. E aí ele vai carregar a classe e vai poder gerenciar a técnica de ping-pong para a gente. Então é isso, para isso que serve essa anotação. Para avisar para ele vir nesse pacote e procurar classes que sejam componentes. E aí ele vai analisar essa classe e ele vai estar gerenciando essa classe para a gente. Tá, então essas duas anotações são a parte de configuração que a gente precisa. E aí vamos criar o nosso programa. Vamos criar a nossa aplicação. Eu vou criar lá uma classe Sports App dentro de um pacote app. Então lá no projeto, de novo eu vou criar uma nova classe, ó. Sports App. O pacote vai ser dentro do pacote padrão nosso, .app. Então tá lá o Sports App e aqui dentro eu vou criar a nossa aplicação. Eu vou copiar esse public static void main e vou trazer ele para cá. Ou seja, esse é o nosso programa. Ctrl Shift O, já vai vir automático, porque só tem uma classe que ele possa fazer o import aqui. O que está dentro do meu programa principal, então? Aqui eu vou inicializar o Spring. Eu vou falar para ele, olha, começa a execução. De que maneira? Ó? Eu estou falando para ele, olha, cria para a gente um contexto de aplicação configurado por anotações. Então esse Annotation Config Application Context, ele está dando início ao seu Spring, usando anotações, olhando qual classe para começar? Sports Config. É como se eu falasse para ele, olha, começa a executar analisando essa classe aqui. E aí quando ele vem aqui, opa, essa classe é uma classe de configuração, beleza. Opa, eu preciso olhar nesse pacote. Aí ele vai naquele pacote e acha, existe um tag de ping-pong. Eu preciso cuidar desse tag de ping-pong. Então é dessa forma que o Spring começa a execução. Ele inicializa toda a API do Spring, analisando essa classe, achando essas anotações, buscando o técnico e achando o tag de ping-pong. Uma vez que o Spring já inicializou, a gente tem o contexto aqui. Você tem que imaginar que esse contexto é o Spring. Tá? Isso aqui para a gente é a nossa aplicação Spring. Eu posso pedir para ele, olha, o Spring, me dá um bin, ou seja, me dá um objeto. De qual classe? Técnico de ping-pong.class. Então aqui eu estou pedindo para o Spring um técnico de ping-pong. Ele já está gerenciando a classe, ele vai criar o objeto para você, e aí você pode guardar o objeto aqui numa referência que eu chamei de técnico, uma variável técnico. Uma vez que eu tenho um técnico, eu posso usar ele. Nesse exemplo, eu estou pedindo para o técnico mostrar na tela qual que é o exercício diário e qual que é a sorte diária. Terminou meu programa, eu fecho o contexto, eu termino o meu Spring, finalizo ele com contexto.close. E aí está pronta a aplicação. Vamos rodar. Aí, não. Rodou a aplicação.
Vamos dar uma olhada no login aqui, ó. Muita coisa está acontecendo e aparecendo porque é o Spring que está rodando, tá? E como eu botei trace, ele vai mostrar um mundo de coisas. O importante aqui é o seguinte, ó. Em algum momento, o Spring foi lá e fez o seguinte, olha. Criou um técnico de ping-pong, ó. Lembra a mensagem que eu coloquei lá no técnico de ping-pong, ó? Dentro do construtor padrão? Ele fez isso pra gente. Se você olhar aqui, é ruim de ficar lendo, mas ó, ele está criando uma instância compartilhada do singleton sports config. Ele achou a nossa classe sports config. Que mais? Aqui, ó, criando instância compartilhada singleton técnico de ping-pong. Quando ele criou esse objeto, o construtor padrão rodou. Ele fez isso, eu não pedi para ele fazer isso, tá? Depois, quando eu usei o objeto, pratique seu saque, hoje é seu dia de sorte, que é o que o meu programa rodou aqui, ó. Então observa que eu não dei um new aqui, eu não fiz um new técnico de ping-pong. Quem criou para mim o objeto foi o Spring. Quando eu pedi para ele o objeto, ele já tinha esse objeto criado, ele já estava pronto lá na memória. Tá? Lembrando que ele é um singleton. Por que ele é um singleton? Porque eu não falei nada. Quando a gente não fala nada, o escopo padrão dos beans é singleton. Então ele já criou esse objeto e a gente já usou ele aqui embaixo quando a gente precisou. Então a gente executou o programa e viu que o Spring criou para a gente o técnico de ping-pong e ele foi usado dentro da nossa aplicação. A gente vai fazer uma mudança no programa principal agora. Essa mudança é para quê? Ao invés de um técnico, eu vou pegar dois técnicos. Então eu vou copiar esse pedaço aqui e vamos mudar lá no app. Só esse pedaço do meio aqui, ó. O que mudou agora? Eu estou pedindo dois beans para ele, ó. Spring, me dá um bean técnico de ping-pong e me dá outro bean técnico de ping-pong. Eu guardei aqui no técnico 1 e no técnico 2. E aí eu vou testar. Se os dois técnicos são iguais, quando eu uso igual a igual para referência, ele testa a referência. Se é a mesma referência, se é o mesmo objeto. Eu guardei aqui e joguei na tela. Se é o mesmo objeto, mandei mostrar o técnico 1 e mandei mostrar o técnico 2. Como não tem um toString aqui, ele vai usar o toString padrão e a gente vai ver informações como o pacote da classe, o nome completo dela e o código hash dos objetos. Então, se a gente fizer essa mudança e testar novamente, ó, vamos olhar o log aqui. Se você começar lá desde o início, você vai perceber o seguinte, ó, continua criando técnico de ping-pong dentro do construtor padrão. Uma vez só. E aí, quando chegou lá na hora de usar os objetos, o que aconteceu? É o mesmo objeto? Sim. Não importa que eu pedi dois beans. Tá? Os dois beans que eu recebi, na verdade, é o mesmo objeto. Opa. Veio como true aqui a resposta. Aí eu pedi para mostrar o técnico 1. Bom, a classe é essa, ó. Esse é o pacote, técnico de ping-pong, arroba, esse é o código hash desse objeto. Quando eu mandei mostrar o técnico 2, saiu igualzinho. É porque é o mesmo objeto, gente. Lembra que o escopo padrão é o singleton. No singleton, só existe uma instância do bean. O Spring só criou um técnico de ping-pong. E cada vez que eu peço para ele esse bean, ele devolve o mesmo bean. Então, os dois que eu recebi aqui, na verdade, é o mesmo objeto. Esse é o padrão. Tem que lembrar disso. Tá? Sempre que você criar e você não falar nada, ele está usando o singleton, ou seja, só existe um objeto técnico de ping-pong na memória. Toda vez que eu pedir um técnico de ping-pong, vai vir o mesmo objeto. É isso que eu estou mostrando aqui nessa parte da prática. E se eu quisesse mudar isso? Você pode colocar anotações lá naquele componente e dizer qual é o escopo dele. Por exemplo, ao invés de singleton, a gente pode mudar para prototype. Vamos fazer isso. Lá no 12 eu peço, ó, vai lá no técnico de ping-pong e acrescenta essa anotação. Então eu vou lá no técnico de ping-pong, é um componente, mas o escopo dele agora eu quero que seja prototype. Ctrl Shift O. Eu mudei o escopo desse componente. E aí vamos rodar o programa de novo.
Agora, é o mesmo objeto? Não. Quando eu mostro os dois objetos, vocês vão ver que o código deles é outro. Ó. Ou seja, são dois técnicos diferentes agora. E se você olhar no login, vocês vão ver o seguinte, ó. Foi criado um objeto técnico de ping-pong, foi criado outro objeto técnico de ping-pong. Criou dois objetos. Porque isso é o que acontece quando o escopo é prototype. Cada vez que você pede para o Spring um bin dessa técnico agora, você recebe um novo objeto. Ele cria um novo objeto para cada requisição que você faz. É o que aconteceu aqui. Você pediu duas vezes, criou dois objetos, são dois objetos diferentes. Vamos tirar a anotação do escopo lá do técnico, porque a gente não vai fazer dessa forma. Pode comentar essa linha ou apagar ela, tanto faz. Vamos criar outro técnico. Eu vou criar agora um técnico de natação. Então vamos criar uma nova classe aqui. Pode ser junto com a outra, lá no modelo. Classe técnico de natação. O técnico de natação também implementa técnico. E o corpo dele vai ser, está no passo 15 aqui. Ctrl Shift O, só para a parte de login. Igualzinho o outro técnico. Ó. Deixa eu fechar isso aqui. Botar para cá. Ó, é a mesma ideia. Tem um log lá dentro, um construtor padrão para jogar uma mensagem na tela. Deixa eu copiar isso aqui. Só para ficar mais fácil de ver lá no meio da bagunça. Então, quando o construtor padrão rodar, ele vai escrever alguma coisa na tela, só para avisar que lá nessa classe estava dentro do construtor padrão. O exercício diário agora é nadar 1000 metros como aquecimento. E a sorte diária é que hoje é seu dia de sorte. Só que essa classe, por enquanto, ela não é uma classe que o Spring vai encontrar. Porque nós não colocamos que ela é um componente. Se eu colocasse aqui que ela era um componente, o Spring passaria a gerenciar essa classe para a gente. Só que nessa parte agora, a gente vai fazer de maneira diferente. A gente não vai colocar essa anotação @component nela. Então o Spring não vai encontrar ela automaticamente quando ele olhar o pacote modelo. Ao invés disso, o que vai acontecer? Antes disso, né, vamos testar. Se eu não colocar a anotação, e vamos testar o programa. Está lá no passo 17, ó. A diferença no programa principal agora é que ao invés de criar dois técnicos de ping-pong, a gente vai pedir um de cada. Ó. Eu quero um técnico de ping-pong e eu quero um técnico de natação. Ctrl Shift O, só para ele achar a classe. Então eu estou pedindo dois bins, ó. Um técnico de ping-pong e um técnico de natação. Guardei e aí pedi qual é o exercício e a sorte, o exercício e a sorte. Para os dois técnicos. Lembrando que o técnico de natação não tem um @component. Se eu rodar o programa desse jeito, vai dar erro. O técnico de ping-pong ele criou, porque ele encontrou quando ele analisou o pacote modelo. Agora, aqui deu erro. No such bin definition exception. Ele não achou a definição de um bin. Que bin que ele estava procurando? Acho que ele até mostra o nome aqui. Ó. Técnico de natação. Não existe um bin do técnico de natação que a gente está pedindo para ele. É porque o Spring não sabe que ele existe. Se a gente não coloca aquele @component, ele não vai saber que existe. E aí você não consegue achar ele quando você pede, vai dar esse erro. Como é que a gente vai arrumar esse erro? Uma maneira era colocar o @component. A outra maneira era a gente ir lá no sports config e explicar para ele como é que cria um técnico de natação. Então eu vou copiar aqui o do passo 19 e vou lá no sports config, que está vazio por enquanto, e vou acrescentar esse trecho lá dentro. Ctrl Shift O para arrumar o login. O que eu fiz aqui dentro? Vamos dar uma olhada. Eu declarei um logger
para a gente poder usar esse logger aqui dentro. Eu vou copiar isso aqui para facilitar. E aí eu coloquei um método que eu chamei aqui de técnico natação. E eu anotei ele com @bin. Quando você anota ele com esse @bin, eu estou indicando que esse método gera um bin. Eu estou falando para o Spring, olha, Spring, esse método ele cria um bin para a gente. Ou seja, é mais ou menos a mesma ideia de quando a gente coloca o @component. O Spring vai saber que essa classe existe e vai ser capaz de criar bins a partir dela. Aqui eu estou falando isso, olha, esse método gera bin para a gente. Com que nome? Mais para frente a gente vai ver que o nome padrão é o nome da classe com a primeira letra minúscula. Então aqui eu estou explicando para ele como é que ele gera um bin técnico natação. É como se fosse o equivalente a colocar isso aqui, ó. O Spring, quando ele precisar de técnico natação, ele sabe que vai vir e ter que executar esse método aqui para a gente. E aí dentro desse método, a gente explica para ele como é que cria um técnico de natação. Olha, para criar um técnico de natação, você tem que fazer o quê? Chamar new técnico de natação. Então, quando o Spring precisar de um técnico de natação, ele sabe que vai ter que vir aqui e executar esse método para pegar um objeto técnico de natação. Então, tem que anotar esse método com esse @bin. Agora, com isso aqui dentro do sportsconfig, se eu rodar o programa novamente, lembra que estava dando erro antes, tá? O erro sumiu. Ele está funcionando, ó, o ping-pong funcionou, o natação funcionou. E se você olhar aqui para cima, o que está acontecendo? Primeiro, ó, dentro do construtor padrão do técnico de ping-pong. Aqui é quando ele criou o objeto do técnico de ping-pong. Depois, aqui, ó, foi lá na classe sportsconfig, dentro do método fábrica. Foi essa mensagem que eu coloquei aqui, ó, dentro do método config, no método fábrica. Ó. Ou seja, o Spring chamou esse método. E aí isso aqui apareceu. E aí sim, quando eu dei um new técnico de natação, o construtor do técnico de natação executou. Ó. E aí ele criou um objeto técnico de natação. Então, o Spring chamou esse método para a gente quando eu pedi lá no programa um técnico de natação. Embora não tenha anotado com componente, ele sabe como fazer isso por conta desse método aqui. E aí o programa rodou. Então são as duas maneiras que a gente tem de configurar as coisas. Lembra que eu falei? Ou é via anotação, ou é via código Java. Tá? São as duas formas que a gente usa aí para fazer configuração. Lógico, moçada. Eu nunca faria dessa forma aqui. Eu preferiria colocar um @component aqui. Era muito mais negócio do que fazer essa bagunça. Eu só fiz dessa forma para você entender que dá para fazer dos dois jeitos. Nós podemos dar identificadores aos bins na anotação @component. Você pode dar um nome para o bin. Se você não definir identificadores, o Spring vai gerar um identificador padrão, que é pegar o nome da classe com a primeira letra minúscula. Então, quando a gente não coloca um nome no bin, esse é o identificador padrão dele, é o nome da classe com a primeira letra minúscula. Esse esquema de nome só não funciona se o nome da classe tiver os dois primeiros caracteres maiúsculos. Por exemplo, se na minha classe fosse REST Fortran Service, aqui ele não vai mudar, tá? Porque ele não vai seguir esse padrão. Nesse caso, a gente vai definir o nome no @component e aí escolhe o nome que a gente quer. Para testar isso, vamos lá no técnico de ping-pong e eu vou dar um nome para o componente. Eu vou chamar o técnico de ping-pong de churumela. Então vamos lá, na classe técnico de ping-pong, no componente, eu vou falar churumela aqui, ó, como nome. Então, o meu técnico de ping-pong, eu dei o nome, o identificador do bin é churumela. E agora, com esse identificador, no programa principal, eu posso pedir bins usando o identificador. Ó. Na verdade, o que mudou é só essas duas linhas aqui. Na hora de pedir, ao invés de eu pegar a classe, eu posso fazer o seguinte, olha. Ctrl Shift O aqui.
Ô, Spring, me pega um bin com o identificador churumela. O tipo é técnico. Agora aqui eu não preciso mais falar que é um técnico de ping-pong. E ele se vira, ele sabe achar esse identificador. Tá aqui, ó, quando ele analisou esse componente, ele descobriu o identificador. Ele sabe que é essa classe. Então quando eu peço aqui uma churumela, ele sabe que é para criar um técnico de ping-pong. O segundo, eu estou pedindo um técnico natação. Olha o nome que eu estou usando. É um nome padrão, ó, técnico natação. É o nome da classe com a primeira letra minúscula. Ele sabe que esse é o nome padrão. Onde é que ele vai achar para criar esse técnico de natação? Opa, é o mesmo nome que eu coloquei no método aqui, ó, técnico natação. Então, quando eu peço esse bin com esse identificador, ele sabe que é para chamar esse método aqui, porque ele sabe que cria um bin e o nome está correto. Então, é outra maneira da gente criar bins, é usando o identificador. O programa vai funcionar do mesmo jeito, ó. Continua funcionando. Ó. Lembrando que o trace, ó, agora no meu separou. Se eu rodar de novo, capaz que mude. Aí, mudou de lugar. Criou. Eu consigo ver que ele criou o técnico de ping-pong. E aí, quando ele precisou de um técnico de natação, ele chamou aquele método lá no Sports Config. E lá ele fez um new técnico de natação. E aí funcionou e eu mostrei os objetos aqui. Experimente alterar o nome do método técnico de natação e rodá-lo de novo. Ó. A gente vê que vai dar erro. Porque quando eu peço aqui, ele sabe que é para rodar esse método. Mas se eu mudar aqui para técnico de natação X e tentar rodar, vai dar pau. Mesmo problema, ó, no Such Bin Definition Exception. Ele não encontrou como criar um técnico natação. É o que eu pedi aqui. Ó, ele não sabe criar. Por quê? Porque o nome está diferente. O nome padrão é o nome da classe com a primeira letra minúscula. Agora ele sabe achar. Vamos falar sobre o auto-wiring. Essa é a parte mais importante da bagaça aqui, gente. O que é esse auto-wiring? É um mecanismo que permite ao Spring procurar um bin que combina com a propriedade pelo tipo, ou seja, pela classe ou pela interface, e injetá-lo no seu objeto automaticamente. Então, a auto-wiring é um mecanismo em que você fala para o Spring, acha para mim um bin desse tipo e injeta aqui para mim, onde eu preciso. A gente usa uma anotação para isso, que é esse @autowired. Esse auto-wiring ele pode ser feito via construtor. Então você pode, por exemplo, lá numa classe, aqui é o exemplo na técnico de tênis, a gente vai fazer ele daqui a pouco. No construtor do técnico de tênis, eu posso anotar com @autowired aqui. E aí, esse técnico de tênis no construtor, ele precisa receber um parâmetro aqui. Esse parâmetro é do tipo sortDiariaService. Tá, então, normalmente, quando você tem um objeto que no construtor precisa de outro, esse objeto tem que existir. Você teria que criar ele, e quando você pedisse para criar um técnico de tênis, você tinha que passar esse objeto para ele. Aqui eu estou falando para o Spring. Spring, quando eu rodar o técnico de tênis, se vira, acha um objeto sortDiariaService, acha um bin sortDiariaService e injeta ele aqui para mim. E aí roda o corpo para mim. Então, quem vai estar criando e colocando esse sortDiariaService aqui não vai ser a gente, vai ser o Spring, por conta dessa anotação. Essa anotação ou você coloca antes do nome do construtor, da declaração do construtor, ou você pode colocar direto aqui, ó, dentro dos parâmetros. Eu estou falando para ele que esse parâmetro vai ser um auto-wired, ou seja, acha a sortDiariaService, cria o objeto e põe ele aqui para mim. Ele vai fazer isso para você automaticamente. Isso aqui é a injeção de dependência, moçada, que eu falei lá no começo do material de Spring. É aqui que vai ser feita a injeção de uma dependência dentro de um outro objeto. Isso pode ser, então, no construtor. Vamos ver rodar. Lá na prática aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Vamos criar essa parte de geração de sorte diária, por enquanto no sistema está fixo, ó. Tá direto uma string dentro do técnico, ó, para fazer isso. Opa, na sorte diária, disfarce aqui. Tá fixo, ó.
é essa string fixa no tag de ping-pong e essa no tag de natação. A gente vai mudar esse esquema. De que maneira? Eu vou criar um mecanismo para gerar essa sorte diária. Então eu vou criar uma interface chamada aí sorte diária service. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Vamos lá no projeto. Eu vou criar aqui uma interface. Então eu criei uma interface sorte diária service. E o que eu vou pôr nessa interface? Só esse método. Ctrl C. Get sorte diária. O que esse método vai fazer? Vai devolver a sorte diária. Só que está na interface. Isso aqui só não adianta nada. O que a gente tem que fazer agora? Vamos lá. Eu vou criar tipos de sorte diária. A primeira sorte diária é a sorte diária feliz service. Então eu vou criar uma classe sorte diária feliz service que implementa essa interface sorte diária service. Então, ó, vou criar uma classe sorte diária feliz service. E aí dentro dela, você pode até copiar daqui direto, ó, o 26 inteiro, ó, e substituir a classe, ó. Ctrl Shift O. Lembrando que é do Spring, o componente é do Spring, tá? E o login é o que a gente já estava usando. Então, ó, a classe sorte diária feliz service, ela implementa a interface sorte diária service. Lembrando, a sorte diária service é a interface que tem esse método aqui. Se ela implementa a interface, ela tem que implementar aquele método, ó, get sorte diária. No caso da sorte diária feliz, só vai falar que hoje é seu dia de sorte. Eu coloquei esse logger só para a gente ver que o construtor desse cara está sendo chamado. Vou só mudar o símbolo aqui para facilitar depois, na hora de achar lá no meio do log. Então, quando eu criar, eu vou mostrar que estou no construtor padrão dessa classe. E se alguém perguntar a sorte diária, vai dizer que hoje é seu dia de sorte. É um componente, ou seja, o Spring, quando ele analisar o pacote modelo, ele vai achar essa classe, ele vai saber como criar a sorte diária feliz service para a gente. Do mesmo jeito que ele soube encontrar o técnico de ping-pong e o técnico de natação. Por enquanto, isso não está sendo usado nos técnicos. Se você rodar o programa, não precisa nem testar, mas se você rodar, você vai ver que ele criou, ó, em algum canto aqui, deve ter um sorte diária service sendo criado. Ah, não, tá aqui, ó. Oh, é difícil achar, mesmo com os desenhinhos. Ó, como ele é um componente, o Spring cria. Então ele foi lá e chamou, ó, criou o construtor padrão, rodou aqui, ó. Existe um objeto sorte diária feliz service criado. Como eu não usei ele, não fez diferença nenhuma essa bagunça que eu fiz por enquanto. Vamos começar a usar essa sorte diária feliz service dentro das nossas classes. Então, por exemplo, vamos lá no técnico de ping-pong e eu vou mudar o técnico de ping-pong de maneira que o seu conteúdo fique igual ao que está no 27. Então eu vou copiar aqui o 27 e vou colar lá no técnico de ping-pong. Eu vou colar para cima aqui só para você ver o que mudou de antes para agora. Então, ó, o logger continua lá, não mudou nada aqui. No construtor padrão, aí mudou. Primeiro, eu vou colocar um @autohire de antes aqui, ó. Então, eu estou pedindo para ele fazer um autohire. Não, o construtor padrão não mudou não, disfarça. É o mesmo, ó. O padrão está aqui. Então não alterou nada. O get exercícios diário, sorte diária não mudou nada. O que mudou então, Rafael? É só esse outro construtor aqui, ó. Inclusive, deixa eu deixar em negrito só para lembrar isso. Eu só acrescentei um construtor novo. Ctrl Shift O para arrumar essa anotação, esse import aqui. É um construtor, mas é um construtor de inicialização. É um construtor que recebe um objeto de parâmetro. O objeto que ele recebe é um sorte diária service. Lembrando, sorte diária service é a interface, tá?
Então eu estou pedindo, olha, eu preciso de um sort de area service para criar stack de ping-pong. Quando eu ponho esse auto-wired, o Spring se vira, vai achar um sort de area service, vai criar o objeto para você e vai injetar ele aqui. E aí aqui eu só fui lá e guardei ele num atributo, ó, sort de area service. Para que eu guardei isso? Mudou mais coisa sim, tá? Antigamente, quando eu pedia a sorte diária, vinha uma string fixa. Agora, ao invés de vir uma string fixa, o tag de ping-pong, quando pede a sorte diária, ele usa a sorte diária service para devolver a sorte diária. Então eu estou chamando, olha, pega a sorte diária a partir desse objeto que está aqui dentro. Esse objeto veio da onde? Olha, veio desse construtor. O importante aqui é lembrar o seguinte, quem é que vai colocar esse objeto aqui para mim? Não sou eu, vai ser o Spring. Ele vai achar um sort de area service, no caso ele vai achar a nossa sorte de area feliz service, vai criar um objeto e vai injetar ele para a gente aqui. E aí eu guardei ele aqui dentro desse atributo e depois eu vou usar ele para pegar a sorte de area lá embaixo. Tá? Então é para isso que a gente fez essa mudança toda aqui. No técnico de natação, nós vamos fazer uma outra mudança também. Eu vou copiar isso aqui para ficar igual. Técnico de natação, ó. Vou substituir. Porque aí eu perdi os meus maiorzinhos aqui. Deixa eu voltar eles porque faz falta, cara. O que mudou aqui, ó? Ctrl Shift O. Mesmo esquema. Eu vou ter um atributo agora para guardar a sorte de area service. No construtor de inicialização, eu vou receber uma sorte de area service. Já está anotado com @autowired. Isso aqui eu preciso aqui também. Eu só mudei a mensagem, estou dentro do construtor de inicialização. Guardo o atributo aqui dentro e aí quando o cara perguntar a sorte diária do técnico de natação, a sorte diária vai vir do serviço. Então, duas maneiras de fazer via construtor. Ou colocando o auto-wired antes da declaração, ou botando o auto-wired antes do parâmetro dentro do construtor. Vamos rodar o programa. Tá? Vai dar erro. A gente vai ver por que deu erro. Mas se eu vier agora no app e rodar, salva, deu erro. Ó. Null Pointer Exception. Por que deu Null Pointer Exception? Vamos achar a criação dos objetos aqui. Ó. Aqui ele criou a sorte diária feliz service. Aqui ele criou o técnico de ping-pong. Aqui foi quando eu pedi para criar o técnico de natação. Então ele rodou lá no Sports Config aquele método bin lá. Aqui foi quando eu dei o new no técnico de natação. E aí deu no Pointer Exception. Por quê? Vamos entender. Quando eu pedi o técnico de natação, ele veio no Sports Config e chamou esse método. Legal. Só que como é que eu criei o técnico de natação? Eu usei o construtor padrão. Quando eu usei o construtor padrão, o que ele fez? Ele foi lá e só colocou essa mensagem na tela. Só que se ele criou o técnico de natação usando esse construtor, o que tem aqui dentro do sort de area service? Lembra que por padrão, se você não inicializa, referências recebem nulo. Se está nulo, quando eu cheguei lá no meu programa e perguntei qual era a sorte diária do técnico de natação, o que acontece? Ele tentou chamar getSortDiária em uma referência nula. O que acontece quando a gente faz isso? Null Pointer Exception. É daí que está vindo esse Null Pointer Exception. Ele está acontecendo porque essa sorte de area service do técnico de natação não foi inicializada. Não foi inicializado não é porque ele não achou isso aqui. Não foi inicializado porque eu não chamei o construtor correto aqui. Eu estou usando o construtor padrão para criar ele. E esse erro fui eu que fiz. Como é que a gente vai arrumar isso? Está lá na prática. A gente vai mudar esse construtor do Sports Config para receber um parâmetro. Esse método do Sports Config aqui, ó,
Então, dentro do Sports Config, eu vou colar ele aqui embaixo para você ver o que mudou. Antes, ele não tinha parâmetro. Agora, eu estou mandando para ele, via AutoWired, uma sorte de Area Service. Ou seja, o Spring vai achar uma classe, um bin desse tipo, vai instanciar o objeto e vai injetar para você aqui. E aí, na hora que eu estou criando o técnico de natação, eu não vou usar o construtor padrão, eu vou usar o construtor de inicialização e vou passar para ele essa sorte de Area Service que o Spring injetou. Ou seja, eu estou forçando que esse construtor aqui seja executado agora, ao invés desse aqui que gerou o erro. Eu vou apagar o antigo para não dar problema. Esse é o correto agora. Ctrl Shift O para fazer os imports tanto do AutoWired quanto da sorte de Area Service. Agora sim, com essa mudança, se eu vier agora e rodar o programa, continua funcionando do mesmo jeito que antes. Ó. O saque do técnico de ping-pong e o aquecimento de 1000 metros do técnico de natação. E tudo rodando. Ó. Aqui ele criou a sorte de área feliz service, aqui ele criou o técnico de ping-pong. Aqui eu esqueci de botar os sinaizinhos de maior. Deixa eu copiar daqui para cá. Mas aqui então ele criou o técnico. Aqui ele executou o método do Sports Config. Aqui quando eu dei o new, ele criou o técnico de natação, mas agora usando o construtor de inicialização. Aí quando chegou lá embaixo e eu pedi a sorte de área, ele achou. E deu certo. Tá, então o importante aqui é entender que o Spring está injetando esse cara para a gente aqui. Tanto lá quanto aqui. Isso vai ser usado direto na parte de web, gente. O Spring cria o bin para a gente e injeta onde a gente quer. Isso facilita a nossa vida. Olha o meu programa principal. Eu não dei um new aqui, cara. Eu pedi o objeto, o bin, para ele. Ele achou o bin. Já está com a sorte de área lá dentro. Eu nem fiz nada, ele já fez isso para mim. Lógico que para isso acontecer, eu tenho que tomar alguns cuidados, eu tenho que configurar isso de maneira correta. Isso também pode ser feito num método set, sem colocar o AutoWired no construtor. Então a gente viu colocando o AutoWired no construtor. E se eu quisesse colocar esse AutoWired em cima de um método set? Também funciona. Por exemplo, aqui ó, eu podia ter um método set sorte de área service, recebendo uma sorte de área service. Colocando esse @AutoWired, o Spring vai achar a sorte de área service, vai criar o objeto e vai injetar aqui para você. E aí você pode usar. E pode ser em qualquer método, não precisa ser obrigatoriamente um set. Você podia ter um método aqui, eu chamei de qualquer nome de método. Você colocando o AutoWired, o Spring sabe que tem que encontrar esse parâmetro, criar o objeto e injetar para você aqui. E também pode ser em atributos, mesmo os atributos privados. Então eu não preciso colocar o AutoWired nem no construtor, nem no setter. Se você for direto no atributo, ó, aqui o atributo sorte de área service, ó, eu coloquei um @AutoWired. Vai funcionar do mesmo jeito. O Spring vai encontrar a sorte de área service, vai encontrar o bin para você, vai criar esse bin, né? E vai injetar ele para você aqui dentro desse atributo. E aí você pode usar ele nos seus métodos. Esse é o jeito que eu prefiro. Ao invés de colocar nos construtores, ou então no set, ou em um outro método, colocar direto no atributo. Eu acho que fica mais organizado. Porque o atributo geralmente eu coloco no início da classe, então fica fácil de achar e ver que já é injetado pelo Spring. E aí a gente vai ver rodar isso lá no passo 32. Ó. Eu vou criar um outro técnico agora. Eu vou criar um técnico de tênis. Então vamos lá no programa. Lá no modelo. Vou criar uma nova classe. Técnico de tênis. Nessa classe, a gente vai colocar esse conteúdo aqui do 32. Lembrando que a técnico de tênis ela tem que implementar técnico.
Ctrl Shift O. A parte de login, o resto vem automático. Mesma coisa que a gente fez nos outros dois técnicos. Deixa eu até trazer ele para cá para ficar perto dos outros. Deixa eu mudar aqui para ficar fácil de ver lá. Então, ó, o técnico de tênis, ele é um técnico. Já tem um logger lá dentro. Aqui tem um atributo, ó, do mesmo jeito que a gente colocou o atributo sorte de área service, ó, já está aqui. Só que agora o AutoWired está no atributo. Ou seja, Spring acha um sorte de área service e injeta aqui para mim, quando você criar um técnico de tênis. Os dois construtores, o padrão e o de inicialização. Agora os dois, ó, não tem AutoWired. Tá? Não tem AutoWired em lugar nenhum aqui. Os dois métodos do técnico. Qual que é o exercício de área e getSort de área. O sorte de área está usando aquele serviço para devolver a sorte de área. Esse técnico de tênis, a gente tem que fazer com que ele vire um componente. Ó. Lembra que só colocar essa classe desse jeito não adianta. Ou eu coloco @component, que nem a gente fez no técnico de ping-pong, ou eu teria que configurar um método no sportsconfig que devolvesse um técnico de tênis. O jeito mais fácil é colocar a anotação @component do Spring Framework. Agora sim, o Spring vai conseguir encontrar técnico de tênis e se você pedir um bin técnico de tênis, ele vai te devolver esse bin aqui. Outro técnico, vamos lá. Técnico de beisebol. Você não esqueceu de colocar o implementos aqui, ó, técnico? É. Se você não coloca, ele vai te avisar que isso override não faz sentido. Tem que colocar. Técnico de beisebol. Vamos lá, o corpo dele está aqui também. Vou colar aqui. O técnico de beisebol tem que ser um técnico, então tem que implementar técnico. Ctrl Shift O. E tem que ser um componente. Senão o Spring não vai conseguir encontrar e criar os bins para a gente. Mesmo esquema, ó. Tem lá um logger, tem um atributo sorte de área service, dois construtores, o padrão de inicialização. Só que agora eu botei o método set aqui, ó. Tem um set sorte de área service, recebendo uma sorte de área service como parâmetro, anotado com @AutoWired. Então o Spring sabe que quando eu criar um técnico de beisebol, tem que chamar esse método. Para isso, ele vai ter que achar uma sorte de área service e injetar ela aqui para mim. E aí eu guardo ele nesse atributo para poder usar aqui embaixo. Vamos botar ele junto aqui. Copiar esses aqui para ficar mais fácil de achar o técnico de beisebol quando ele for construído. Então agora a gente tem o técnico de tênis, o técnico de beisebol também é um componente, não esqueça disso. Tá? Vamos mudar o programa principal para usar esses 4 técnicos agora. Só vai mudar esse pedaço aqui, ó. Vamos lá no app. Só vai mudar o miolo aqui, ó. A inicialização e o fechamento é igual. A diferença agora é que eu vou criar um vetor de técnicos para guardar 4 técnicos. Então é um vetor de técnicos. Cada um dos técnicos recebeu um bin diferente, ó. A primeira posição do vetor eu chamei o bin churumela, que é o nosso técnico de natação. O segundo bin é o de natação, de ping-pong, desculpa. O segundo é o de natação, o terceiro é o de tênis e o quarto é o de beisebol. Criei os 4 técnicos. Aí fiz um laço para cada um dos técnicos. Eu pedi para mostrar na tela o exercício diário e a sorte diária. Vamos rodar e ver o que vai acontecer. Funcionou. Esse é o técnico de ping-pong, esse é o de natação, esse aqui, nem lembro mais de onde veio, esse é o de tênis, né? O construtor dele
Pratique seu backhand volley. Esse é o de tênis e esse último é o de beisebol. Então os 4 rodaram. E se você olhar no meio do login aqui, você vai perceber o que aconteceu. Ó. Vamos seguir. Ó. Aqui ele criou a sorte de área feliz. Uma vez só. Lembra que o padrão é singleton, só tem um bin sorte de área feliz service. Aí veio, ó, técnico de beisebol, construtor padrão. Técnico de beisebol foi esse último que a gente criou. Ele criou o técnico de beisebol, usando o construtor padrão. Ó. Isso é o que ele fez aqui. Na sequência ele veio... Opa, aqui. Lá no técnico de beisebol, ele chamou aquele setter. Ele veio e executou esse set aqui, ó. Porque ele viu que tinha um auto-ired. E aí ele usou aquele sorte de área que ele criou aqui em cima, ó, esse sorte de área feliz, e chamou o setter do técnico de beisebol. E aí aquele sorte de área feliz ele foi colocado no atributo para a gente. É automático, eu não pedi para isso. O Spring fez isso por conta dessa anotação auto-ired nesse método set. Na sequência, ele criou o técnico de ping-pong, criou o técnico de tênis. Aí ele chamou o método lá no sportsconfig para criar o técnico de natação. Ó. Chamou aquele método anotado com @bin. E aí o meu construtor do técnico de natação foi executado. E aí ele encontrou todo mundo e funcionou. Tá, então, as 4 maneiras aí de fazer o auto-ired rodar, para você ter um exemplo. Colocando o auto-ired antes do nome do construtor, colocando o auto-ired dentro do parâmetro do construtor, colocando o auto-ired no atributo, que é o que eu gosto de usar, e colocando o auto-ired no método set, e não precisando colocar nos outros, tá? Dos 4, o Spring gera para você e injeta. Isso é muito importante na hora de fazer a aplicação web, tá? E se na hora de fazer esse auto-iring, o Spring encontrar mais de uma implementação de um tipo de bin? Por quê? Como é que está funcionando essa bagunça aqui? Não sei se vocês repararam, mas eu não falei para ele qual era o tipo do service que era para injetar. Eu falei para ele o seguinte, olha, injeta, certo? Uma sorte de área service. Pô, mas sorte de área service é a interface. E o que ele está injetando para mim, na verdade, é um objeto do tipo sorte de área feliz service. Eu não pedi para ele fazer especificamente desse tipo aqui. Mas está funcionando. Por quê? Quando eu peço para ele injeta um sorte de área service, o único bin que é um sorte de área service é o sorte de área feliz service. Ó. Ele é um sorte de área service. Ele implementa essa interface. Então, o único bin que implementa essa interface é esse bin aqui. É ele que ele está usando. Em todos os técnicos aqui, ele pegou esse mesmo bin. Mas e se eu tivesse outro bin sorte de área service no mesmo sistema? É isso que eu estou falando aqui nesse slide. Não é aqui, Rafael. Se tiver outro bin na hora de fazer o auto-iring, ele não vai saber qual usar. E aí vai te dar uma exceção. Ele vai te falar, olha, no unique bin definition exception. Ou seja, não existe uma definição única de um bin. Se tivesse outra sorte de área service, por exemplo, no meu sistema, ia dar esse erro. Nesses casos, quando tem mais de um bin possível, eu preciso especificar qual deles eu quero. Não importa se no construtor, se no set ou se no atributo. Eu tenho que falar para ele, injeta para mim desse tipo aqui. Então, ó, se fosse no atributo, eu teria que falar para ele, olha, nesse serviço aqui, injeta sorte de área feliz service. Ou então lá no set, ó, lá no meu set, eu vou lá e falo, olha, insere para mim aqui um sorte de área feliz service. E aí ele sabe que esse serviço tem que ser um bin desse tipo aqui, com esse identificador. No caso dos construtores, aqui era no atributo e no set. No caso dos construtores, esse qualifier tem que ficar no argumento do construtor. Ele não pode ficar aqui, ó, antes do nome do construtor. Ele tem que ser colocado aqui dentro. Ó. Mesmo que o auto-ired esteja fora, o @qualifier tem que ser no parâmetro. Então, ou você coloca aqui, ou quando o auto-ired já está aqui dentro também. Aí ficaria as duas coisas aqui dentro.
A precedência do AutoAride, caso você use mais de uma maneira na mesma classe, primeiro ele vai usar o do construtor. Depois, se não tiver o do construtor, ele procura no atributo. E se não tiver, ele vai usar o setter ou então nos métodos. Não faça isso. Não coloca AutoAride nas 3 coisas, moçada. Escolhe um. Ou põe nos construtores, ou põe no atributo, ou põe no set ou em outro método. Não põe em mais de um deles que vai dar bagunça. Você vai acabar fazendo besteira. Para a gente ver isso acontecer, vamos lá para a prática de novo. Por enquanto, o nosso sistema só tem a sorte diária feliz service. Eu vou criar uns 4 serviços, eu acho. Eu vou começar criando um serviço que é o sorte diária triste service. Então lá no sistema, eu vou criar uma nova classe, sorte diária triste service. O conteúdo dela está aqui, ó. Lembrando que ela tem que implementar o sorte diária service. Então não esquece de vir aqui, implemente sorte diária service. E aí o conteúdo está lá na prática, eu vou colar aqui dentro. Ctrl Shift O para importar a parte de login. Ah não, eu colei, já estava lá, colei 2 vezes. Pronto. Fechou mais um aqui que não devia. Ei, Rafael. Pronto. É porque lá na prática tá a classe inteira, eu colei ela dentro da classe que já existia. Então, a sorte diária triste service é uma sorte diária service. Tem um logger lá dentro, o construtor padrão só vai jogar uma mensagem. Agora, a sorte diária desse serviço é dizer que hoje é um dia triste. É diferente do feliz. O feliz diz que hoje é um dia, vai ser o dia de sorte. No triste, vai falar que hoje é um dia triste. O que mais? Aqui eu não coloquei o arroba component. Lembra que quando não é um arroba component, tem que ter um método de configuração que saiba criar um bin. Aqui eu coloquei outro só para vocês verem que também funciona no caso do AutoAride. A gente vai lá no Sports Config e eu vou explicar para ele como é que ele cria um sorte diária triste service. Ó. Olha o nome do método. É o nome da classe com a primeira letra minúscula. Então, se ele precisar criar um bin sorte diária triste service, ele sabe que é para chamar esse método e já está anotado com @bin. Tá? Vamos só mudar a mensagem aqui. Ctrl Shift O para ele saber como é que cria um sorte diária triste service. Então, se ele precisar de um bin sorte diária triste service, ele vai chamar esse método e vai receber um objeto do tipo correto. Outra sorte diária que a gente vai criar é a sorte diária randômica. Então, a sorte diária randômica service vai ser uma outra classe. Vamos criar ele aqui. Essa classe sorte diária randômica service, eu vou copiar ela inteira do 37 aqui, ó. E vou colar ela aqui dentro. Ctrl Shift O. Lembrando que é o Spring, o logger é o que a gente sempre usou. Eu já coloquei o @component, então o Spring já sabe, já vai encontrar essa classe, ele vai saber criar bins pra gente. Eu não preciso ir lá no Sports Config e fazer isso aqui. Tá? Já tem um logger lá dentro. A diferença nesse serviço de sorte diária é o quê? Tem um vetor com 4 sortes diárias aqui, pré-definido, com 3 na verdade, pré-definidas. E tem um random. Quando o cara pede a sorte diária, eu gero um número randômico de 0 a 2, entre 0 e 2, né? E uso isso como índice no vetor. Então, cada vez que eu pedir uma sorte diária, vai vir uma sorte diária diferente dessas 3 aqui. O construtor só vai mostrar que está dentro desse construtor, para a gente poder ver que o Spring está criando esse cara. E aí está pronta a nossa sorte diária randômica service. Agora eu tenho a feliz, a triste e a randômica. E vou criar mais uma, que vai tirar a sorte diária de um arquivo. Vai ser a sorte diária arquivo service.
Vamos lá, criar uma outra classe. Sorte de área, arquivo service. Essa classe também está lá na prática no 38. Ó. Copiei ela, vou colar aqui. Ctrl Shift O. O login é o de sempre. Aqui já é cuidado na hora de fazer import. Tá? Os imports estão lá na prática se você quiser olhar. Mas o RI é JavaNet URI. O URL é JavaNet URL. O list é do Java Util. O post construct, o component é do Spring. O logger factory é o do nosso mesmo. Pronto. Ah, não vou lembrar isso nunca. Tudo bem. Tem aqui, ó, os imports. Você pode copiar daqui, ó. Copiar esses imports aqui vai funcionar. O que essa classe faz? Ó, vamos entender a diferença. Então ela já é um componente, o Spring vai encontrar. Ela tem um logger. Eu defini um nome de arquivo, que eu chamei aqui de sortes diárias data.txt. E tem um atributo que é uma lista de strings, que eu chamei aqui de sortes diárias. E um random para gerar números aleatórios. O construtor padrão só bota a mensagem na tela do mesmo jeito que as outras. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar fácil de ver. Bom, e o que mais tem aqui dentro? Quando o cara perguntar a sorte diária, eu vou nessa lista de sortes diárias e pego uma delas, usando um random para gerar um número aleatório. Então, vai vir de acordo com o que veio, que tiver dentro dessa lista. Mas tem um método aqui que está anotado com @postConstruct. Lembra que eu falei para vocês do ciclo de vida dos beans, que dá para a gente fazer uns ganchos nesse ciclo de vida? Esse é um deles. Ó. Depois que o Spring tiver criado esse bean, sorte diária, arquivo service, e tiver cuidado das dependências que tiverem aqui dentro, no nosso caso não tem nenhuma, ele vai chamar esse método para a gente com @postConstruct. Então ele vai executar esse método para mim. Nesse método, eu só ponho uma mensagem na tela, e aí eu faço o que aqui nessa bagunça? Eu não vou nem explicar isso aqui, mas eu abro esse arquivo, txt, e carrego todas as linhas para dentro dessa lista. Então, quando esse bin estiver pronto, ele vai vai executar esse método e vai carregar todas as sortes para a gente. Então, eu carreguei as sortes diárias do arquivo txt para dentro dessa lista. E aí, quando eu peço a sorte diária, já tem as listas, já está as sortes dentro da lista. Eu posso pegar um valor aleatório. Então, eu criei aqui 4 sortes diárias service. Uma feliz, uma triste, uma randômica e uma que busca em arquivos. Falta criar o arquivo, o txt. Eu vou criar um arquivo sortes diárias data.txt. Deixa eu copiar esse nome. Lá dentro de source main resources. Então aqui, ó. Source main resources. Eu vou dar um new. Um arquivo de texto sem nome. Ah, isso aqui é uma sactice. Eu tenho que dar um save as e aí escolher o nome e colocar o caminho. Isso é horrível. Dentro de resources, tá, moçada? Source main resources, sortes diárias data.txt. E o que a gente põe nesse arquivo? Essas sortes diárias aqui, ó. Ou seja, quando esse cara tiver construído, ele vai aqui e vai buscar. Vai abrir esse arquivo, vai carregar essas strings. E aí, quando o cara pedir a sorte diária, ele vai pegar desse arquivo. Agora vamos rodar e ver o erro. Então agora, qual que é o problema? O programa é o mesmo, eu não mudei nada dentro do meu app, tá? Só que, quando eu vou criar agora os nossos técnicos, por exemplo, e eu peço para ele, ó, injeta para mim um sorte de área service aqui. Agora não tem só o feliz. Tem o feliz, o triste, o randômico e o de arquivo. O que acontece quando eu rodo o programa? Vamos lá, ó. Exceção. Por que deu exceção? Não tem uma definição única de bin agora, ó. No unique bin definition. Ele achou 4 e aí ele não sabe o que fazer.
Antes o programa estava funcionando porque quando eu pedia para ele injetar uma sorte de área service dentro de um técnico, que nem lá o técnico de ping-pong, ó, eu tinha colocado aqui com auto-arid, ó. Ou seja, na hora que rodasse esse construtor, o Spring ia injetar para mim uma sorte de área service aqui. Só tinha um na época. Só tinha o sorte de área feliz. Aí ele instanciava o bin, injetava aqui para mim e eu conseguia usar esse bin depois na hora de pegar a sorte de área aqui embaixo. Só que agora a gente tem 4 sortes de áreas diferentes. A gente tem, deixa eu fechar isso aqui. A gente tem a sorte de área feliz, a triste, a randômica e a de arquivo, que carregava a sorte de arquivo. Aí dá problema, porque quando ele chega lá e eu falo, ó, injeta para mim uma sorte de área service, o Spring acha 4. E aí ele não sabe o que fazer. E aí dá pau. Tá? Foi essa exceção que está acontecendo aqui. Ele não está conseguindo... no unique bin definition. Opa. Exception. Ele não está achando só uma definição de bin. Ele está dando pau. Ou seja, eu tenho que especificar qual é a sorte de área que a gente quer. Então, vamos lá na classe técnico de beisebol e vamos colocar isso aqui, ó, um qualificador. Para dizer para ele qual é a sorte de área. Então, vamos lá na classe técnico de beisebol. Vou achar ele aqui. E onde é que está o auto-arid? Ele está colocado aqui nesse set. Então, eu posso colocar aqui embaixo, ó. Ctrl Shift O, já vai ser automático. Ou seja, antes do nome do método, eu estou botando um qualificador e dizendo para ele, olha, você vai colocar esse sorte de área aqui, esse sorte de área triste service, nesse parâmetro que o auto-arid vai colocar para a gente. Então agora ele sabe qual dos 4, é esse aqui. Mesma coisa lá no técnico de ping-pong, ó. Vamos copiar esse aqui. Vamos lá no técnico de ping-pong. O auto-arid está aqui no construtor. Quando é no construtor, aí eu tenho que colocar aqui dentro dos parâmetros, ó. Ou seja, na hora de fazer esse auto-arid desse sorte de área service, coloca esse bin aqui, ó, sorte de área feliz service. Observe que eu estou colocando o nome, que é o nome padrão dele. O identificador dele é o nome da classe com a primeira letra minúscula. O de beisebol também, ó. É o nome da classe, primeira letra minúscula. O técnico de tênis é no atributo. Então, auto-arid é esse bin aqui. Ctrl Shift O. Esse aqui é o de arquivo. E o de natação, a gente fez o método bin lá no sportsconfig. Então eu também tenho que colocar o qualifier lá dentro. Ó. Sportsconfig, auto-arid, esse aqui. Ó. Vai injetar um sorte de área randômica service. Ctrl Shift O. Pronto. Junto lá dentro do parâmetro. Agora os 4 sabem qual sorte de área que é para fazer o auto-arid. Esse é o randômico, aqui é o triste, aqui é o de arquivo, e aqui é o feliz. Agora os 4 estão especificados. Se a gente voltar lá na nossa aplicação e tentar rodar novamente, ó, voltou a funcionar e continua dando certo agora. Todos os objetos que a gente precisou estão sendo criados. Ó. O sorte de área de arquivo, deixa eu ver se não tem mais nenhum para cima, acho que não. O de arquivo ele criou, o de área... aquele método que carrega do arquivo txt, tá? O feliz ele criou, o randômica ele criou, aí ele começou a criar os técnicos, ó. Baseball, o sportsconfig ele achou e rodou aquele método para criar o técnico de natação. O triste, aí veio de beisebol de novo, no setter. Ping-pong foi no construtor, o de tênis foi no construtor. O sportsconfig criou o técnico de natação, ó. E aí todo mundo mostrou qual era o treino diário, o exercício diário e a sorte diária. Ó. Os 4 estão aqui.
Inclusive os que são randômicos. Se você rodar de novo, vocês vão ver que tem alguns aqui que vão sair diferentes. Porque está usando o randômico e o randômico via arquivo. Todos esses bins do Spring, eles são criados de maneira eager. Ou seja, ele cria todos ao inicializar. Se você quiser que sejam criados só quando necessário, a gente pode colocar a notação @lazy. Você coloca esse @lazy, por exemplo, eu podia vir um sort de área feliz, por exemplo, ele é um componente. Eu falo, olha, você é @lazy. Ctrl Shift O. O Spring não vai criar esse sort de área feliz service quando ele estiver inicializando a aplicação. Por exemplo, aqui começou a criar lá no começo. Ó. Tá? Ele não vai criar nessa hora, ele vai criar quando eu precisar. Aqui no caso ele vai acabar criando também no começo, porque quando ele for tentar criar o técnico de ping-pong, eu não lembro mais qual que era o feliz, ele vai acabar criando esse componente. Mas você consegue adiar a criação do componente para a hora que precisa.